E aí, Vinícius, presta atenção. A trigonometria, aquela que você estudou na circunferência, filho, o que acontece? Você vai começar por isso daqui, ó. Isso aqui você tem que decorar para fazer a prova, tá? Ó, vamos lá, ó. Cotangente de x. Cotangente de x pode ser colocado como essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a tangente de x, certo? Outra fórmula. Tangente ao quadrado de x mais 1, isso é igual, cotangente ao quadrado de tangente ao quadrado de x mais 1, isso é igual a secante ao quadrado de x, ó. Beleza? Então não esquece, cotangente é 1 sobre a tangente, é o inverso da tangente, tá? Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. Tem outra relação aqui, ó. Qual é a outra relação? 1 mais cotangente ao quadrado de x, isso é igual a cossecante ao quadrado de x, tá? Então, 1 mais cotangente ao quadrado de x, isso é igual a cossecante ao quadrado de x. Isso é uma outra relação trigonométrica, tá? Tem uma outra relação trigonométrica que diz o seguinte, ó. Cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Essa aqui é mais uma relação envolvendo cosseno, mas olha o expoente dele, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Você pode utilizar essa relação aqui também, tá? E tem mais uma relação, que é essa daqui, ó. Presta atenção. Ó. Seno ao quadrado de x, isso é igual a tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Então, seno ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x. Essas aqui são relações fundamentais da trigonometria. Tem uma demonstração para fazer isso aqui, que eu não sei se o seu professor fez, mas existe uma demonstração, tá? Isso aqui, ó, eu tirei do nada, eu tirei do meu livro aqui, tá vendo no computador aqui, ó? Aí, ó, eu tirei do meu livro, tá bom? Só que, presta atenção, eu vou te explicar uma outra coisa aqui do lado aqui, ó. Ó, pra gente chegar nessa fórmula aqui, ó, nós temos aquela relação da trigonometria, nós temos... Você conhece seno de x, tá? Nós temos o seno do x, nós temos o cosseno do x. Se você tem, Vinícius, o seno e o cosseno, qual é a primeira relação trigonométrica que você vai encontrar? A tangente de x. Tangente de x é a divisão do seno de x pelo cosseno de x, tá? Então, seno de x, cosseno de x. Tangente de x é a relação desses dois. É a divisão do seno pelo cosseno. O que eu te expliquei primeiro foi a cotangente. Agora eu vou te explicar na trigonometria o que significa cotangente. Cotangente de x, Vinícius, é o inverso da tangente. É o inverso disso daqui, ó. Aqui, tangente de x é o seno sobre o cosseno. A cotangente, você vai inverter. Você vai dividir o cosseno de x pelo seno de x, tá? Então, observe que são bem parecidos, ó. Tangente é o seno sobre o cosseno e a cotangente é o cosseno sobre o seno, tá?
Depois que você fez isso, então você tem, ó, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante de x. A secante de x, segundo a trigonometria, é 1 dividido pelo cosseno de x, tá? Por isso que você tem que, geralmente, o exercício vai te dar ou seno ou cosseno. Ou ele pode te dar uma tangente para você encontrar um dos dois, tá? Geralmente, ou ele vai te dar o seno ou o cosseno, como é o que você fez aí, ó. Secante é 1 dividido pelo cosseno, tá? Além de tudo, você tem essa outra aqui, ó. Cossecante de x é igual. É uma divisão também, Vinícius. Cossecante de x é o inverso da secante. Assim como a cotangente é o inverso da tangente, a cossecante é 1 dividido pelo seno de x. Tá? Você tem que lembrar que tudo isso acontece na circunferência. Tá? Existe um intervalo, tá? Então você nunca pode esquecer que em uma circunferência, Vini, em uma circunferência, então nós temos lá 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Então, você tem que lembrar desse intervalo. Tudo isso aqui, ó, vai acontecer nesse intervalo, tá? Por exemplo, cossecante de x, aqui, ó, no π sobre 2, será que ele existe? Não sei. Por isso que ele vai te dar um valor, o do seno ou do cosseno, para você ir calculando, tá bom? Então, você não pode esquecer essa relação. Cotangente 1 sobre a tangente, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado, 1 mais cotangente ao quadrado de x é cossecante ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x é a divisão de 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x, seno ao quadrado de x é tangente ao quadrado dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Seno, cosseno, tangente, que é o seno sobre o cosseno, cotangente, cosseno sobre seno, secante 1 sobre cosseno e cossecante 1 sobre seno. Tudo isso vai acontecer dentro da circunferência. Você tem que rachar de estudar isso aí, velho. Vamos lá. É fácil isso aí.